Meu Deus, comecei, gente. Comecei na cara e na coragem esse canal para compartilhar muitas coisas com vocês. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Apesar de saber que a maioria do público no meu Instagram lá é mulher, eu sei que também alguns homens acompanham, gostam também de ouvir os testemunhos. Seja muito bem-vinda aqui nesse canal que, sinceramente, tá indo na cara e na coragem. O que você vai ver por aqui pode ser muitas coisas. Então, ativa aí o sininho, acompanhe. Já faz muito tempo em que o meu coração, Deus vem falando de começar a compartilhar muitas coisas aqui no YouTube com vocês, de um jeito mais íntimo, vamos dizer assim, abrir realmente o coração, partilhar muitas coisas, palavras. E eu ainda, gente, sinceramente, não sei como que vai ser, não sei como vai ser a organização por aqui, mas eu falei, não, eu vou começar. Vou começar e seja o que Deus quiser. O importante é a gente iniciar o que Deus manda, né? Vamos obedecer. E hoje eu quero compartilhar com você que está aqui uma experiência que eu vivi com Deus. Quem me acompanha no Instagram, quem me conhece também mais perto, sabe de todo o meu processo de espera. Eu sou tentante, né? Eu e meu esposo somos tentantes há alguns anos, vivemos esse processo e eu tenho, acho que mais ou menos do ano passado para cá, compartilhado algumas coisas sobre isso, porque Deus colocou no meu coração que era o tempo, colocou em nosso coração que era o tempo também de partilhar, e nisso foi incrível como muitas conexões aconteceram. Nossa, meu Instagram, muitas mulheres mandando mensagens, não só compartilhando o milagre que elas viveram, mas mulheres que também estão vivendo esse mesmo processo e se sentem sozinhas por não ter com quem falar sobre, às vezes ter vergonha de compartilhar isso, até mesmo entre familiares, então acaba vivendo tudo isso sozinho. E eu sei como que é, porque eu vivi um tempo assim também com meu esposo. Mas Deus preparou tudo durante essa caminhada e a gente tem vivido esse tempo hoje muito mais fortes do que lá no início, né? Aconteceram muitas coisas. E eu quero partilhar aqui algo que aconteceu comigo, porque eu não ia falar, eu compartilhei com algumas pessoas, compartilhei na minha igreja local um pouco dessa experiência que eu vivi algumas semanas atrás, foi muito forte. E hoje de manhã, tomando meu café, olhando pela janela, o Senhor começou a falar muito comigo e o Espírito Santo disse: Conta o que você viveu. Muitas pessoas precisam ser edificadas com esse testemunho, porque talvez você esteja vivendo isso exatamente agora, nesse momento que está assistindo esse vídeo. E eu quero compartilhar uma experiência espiritual que eu vivi com o Senhor há algumas semanas, que tem a ver com esse processo de espera também, só para você entender. E, e eu quero que você preste atenção e você entenda. E caso você se sinta tocado, né, deixa seu comentário, partilhe também experiências aqui. Eu quero poder ouvir também mais vocês aqui por esse meio de comunicação incrível. Não espero ter um alcance, sei lá, surreal, né? Claro que a gente vou ficar feliz com isso, mas o principal é alcançar quem precisa ser alcançado. Então, se você está aqui, é porque Deus quer falar com você através dessa experiência que eu vivi também. E eu espero muito que você seja edificada com isso. Então, eu vivo esse processo de espera há alguns anos. E do ano passado para cá, chegou meio que uma reta final, sabe? Vamos dizer assim, ou vai ou não vai. Deus liberou palavras no último ano que passou para nós que nós nunca tínhamos recebido. Deus passou anos sem falar com a gente sobre isso. Depois, em outros momentos, eu conto mais sobre essa trajetória de espera. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários também de saber, né, mais sobre como tem sido até aqui. Mas eu quero focar nessa experiência que eu vivi. E enfim, estamos nessa reta final, né? Voltamos a fazer muitos exames, passar com médicos. E, gente, algo para nós que somos tentantes e somos cristãs, eu sei que algo que mais pega na nossa mente será que eu estou passando por cima da vontade de Deus quando eu procuro um médico, quando eu procuro formas? Isso é um assunto também que nós podemos falar aqui. Comenta aqui se você quer falar sobre isso, porque eu sei que é algo que pega muito para nós. Mas algo que Deus colocou no nosso coração era de reiniciar isso, esse processo, de entender também muitas coisas sobre nós. E estamos aí nessa caminhada. E, enfim,
Estamos praticamente nos últimos exames para identificar algo, porque nós não temos um diagnóstico, e em tudo eu busco a vontade de Deus, né? Como casal também, e algo que o Senhor tratou muito em nós nesse último ano também foi a nossa vida como casal, a nossa fé como casal se fortaleceu muito nesse sentido, porque nós dois começamos a buscar por isso, né? A cuidar também de nós para isso. Então foi muito importante. Enfim, algumas semanas atrás eu fiz um dos últimos exames, ainda vou retornar ao médico. Mas, como a gente é curiosa, a gente já vai fuçar, né? O que que tem? Chat GPT agora, então, gente, você manda lá, fala assim, o que você acha desse exame aqui? Claro que ele vai te recomendar a certeza do médico, mas a gente já vai fuçar, né? E, enfim, aparentemente, não vai localizar nada mesmo, né? E vamos fechar assim. É o que tudo indica. Ainda não tenho, né, todo o diagnóstico médico. Mas enfim, isso já ficou na minha cabeça. Eu fiquei muito angustiada, confesso pra vocês, porque eu converso com muitas mulheres, muitas pessoas me acompanham também no Instagram, e eu nem falo muito desse lado por lá, porque é muito rápido, né, o que a gente posta no Instagram. Por isso também uma das formas de partilhar melhor eu escolhi por aqui. É, e eu estava. Tem momentos que você realmente está angustiada, né? Não vou falar que é um processo fácil de se viver, que é só mil maravilhas, que você é fortalecida por Deus e tal. Não, gente. É difícil, é desesperador em muitas vezes, e sim, eu ainda tenho esses dias maus nesse tempo de espera, então não se sinta sozinha nisso, também você que vive isso. A gente tem dias que a gente está mais triste, que a gente fica querendo questionar Deus, e eu tento o máximo não questionar Deus, e essa foi uma das coisas que aconteceu nessa situação que eu vivi com o Senhor nessas semanas atrás, né? Então eu fiquei muito angustiada, meu marido também, tipo assim, tá, mas e agora? Se não for nada, então, Deus, o que que a gente faz, né? A gente realmente se lançou ao Senhor, falou, Deus, então o que que o Senhor quer? O que que a gente faz? A gente não tem um diagnóstico, então a gente realmente só espera e a gente fica nessa, né? E enfim, eu fiquei muito triste, fiquei muito angustiada com isso. E num momento de fragilidade, é um momento onde o inimigo sempre vai nos atacar. Muitas vezes em coisas em que nós achamos já ter vencido. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava muito fragilizada, muito angustiada, começou a vir uma tristeza muito grande no meu coração. E eu tava, enfim, eu ia tomar banho, eu tava me preparando para tomar banho. E ali o inimigo começou a atacar minha mente, de uma forma que eu não vivia há muito tempo. E eu realmente ouvi a voz, sabe, do diabo falando para mim: e agora? O que você vai fazer? Porque eu não questionei, mas eu estava orando ao Senhor. Mas ele começou a desdenhar, sabe? E eu comecei a ouvir aquilo de uma forma tão clara que. E eu estava tão vulnerável que eu não sei, eu entrei em outro mundo ali naquele momento. E até que eu ouvi ele também dizer claramente para mim: você é quebrada. E, gente, naquele momento, eu permiti com que o inimigo realmente me atacasse no ponto mais, vamos dizer, mais sensível da minha alma. Quando, sabe o que é você ouvir a voz do diabo te falar, você é quebrada. E aquilo, né, me doeu muito e por um momento eu me entreguei àquela situação e eu comecei a sentir uma angústia ainda maior. Só que é tão incrível quando nós alcançamos uma vida espiritual com maturidade, quando o nosso espírito realmente está fortalecido, é para esses momentos. É para que, em resposta a um ataque do inimigo, o nosso espírito ele vem e nos dá força, nos dá coragem. E foi um momento sobrenatural com Deus, porque ao mesmo tempo ali que por poucos segundos eu me entreguei, o meu espírito disse: reaja, reaja, repreenda. E eu comecei a orar. E ali também eu não só comecei a orar, mas como o Espírito Santo me levou a responder. E eu comecei a lembrar de uma canção, que foi a canção que eu ministrei na minha igreja local naquele final de semana, que é Eu Quebro o Meu Vaso. Porque em resposta àquele desdenho do inimigo, o que você vai fazer agora, sabe? E agora? E aí? Você vai ficar nessa. Aquela canção me veio à memória e
E eu comecei a responder: agora eu entrego tudo. Agora eu vou realmente me lançar ao Senhor. Agora eu quebro o meu vaso diante do Senhor, reconhecendo quem Ele é na minha vida. E eu comecei a cantar: eu quebro o meu vaso. E não importa o preço do perfume derramado, que diz essa canção, né? Porque não importa o preço, não importa o que eu tenha que viver aqui para viver a vontade de Deus para mim. Eu estou disposta, porque o principal eu tenho, que é Ele. Ele é suficiente para mim. Naquele momento, eu senti o meu espírito ser renovado e realmente rebater aquela situação. E eu senti de compartilhar isso aqui com você que está aqui acompanhando isso, para te dizer que nos momentos de um ataque do inimigo sobre a sua vida, você pode rebater com a autoridade de Jesus. Por isso que o nosso espírito tem que estar pronto, tem que estar forte, para esses momentos a gente conseguir se levantar, a gente reagir. Porque se nós não estivermos alimentadas espiritualmente, se a gente não tiver realmente com uma vida com Deus ali, é por isso que muitas vezes a gente se entrega totalmente, dando ouvidos a essa voz maligna que só quer te manter nesse lugar de angústia, de tristeza, de fraqueza espiritual, de fraqueza de forma natural. Então, que você possa, se você está vivendo uma situação, né, de batalha, se você sente esse ataque espiritual, você precisa fortalecer o seu espírito. Não tem como vencer uma guerra espiritual sem estar fortalecido espiritualmente. Então, a responsabilidade da sua vida com Deus, da oração, do jejum, isso ninguém pode fazer por nós, sabe? Eu entendi isso vivendo muitas batalhas em que eu perdi. Muitas batalhas que eram espirituais, mas eu não estava pronta espiritualmente. Mas depois que eu entendi o que eu precisava fazer e que ninguém mais poderia fazer por mim, eu consegui começar a me posicionar. Eu conseguia começar a discernir e entender o poder que há numa vida vivida pelo Espírito, sabe? É real a autoridade que o Espírito Santo traz sobre nós quando nós estamos em comunhão com Ele, quando nós temos relacionamento com Ele, é sobrenatural. Que você possa compreender isso. E depois dessa situação, eu orei ao Senhor, eu falei: Deus, eu preciso saber do Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. O Senhor não tem obrigação de falar comigo, eu não tenho muito costume de falar isso com Deus, né? Mas eu pedi a Deus que Ele falasse algo ao meu coração sobre a minha situação. E naquela semana, né, eu continuei meditando na passagem de Maria, quando ela vai e quebra o vaso diante de Jesus, reconhece quem Ele é. Continuei ensaiando aquela canção, que foi uma das canções que eu ministrei também naquele final de semana, e foi incrível, foi sobrenatural. Quem ministra o louvor aqui ou a palavra aí na sua igreja, sabe que as semanas mais difíceis são os finais de semanas mais sobrenaturais. Quando nós aprendemos a lutar as nossas guerras, quando a gente aprende a discernir esse campo de batalha que é não sobre nós, mas sobre o que Deus quer nos levar a fazer, a entregar, sabe? A levar também a igreja, é sobrenatural. Então eu também entendi que aquele ataque não era sobre mim, mas era também sobre o que o Senhor queria fazer naquele final de semana através da ministração do louvor, e foi incrível. E no final daquele culto, depois de uma semana intensa, mas de um final de semana surreal, sobrenatural, Deus usou alguém para falar comigo. Deus me deu uma palavra. Ele não precisava, ele não tinha obrigação, mas porque ele já tinha me renovado, ele já tinha me dado aquela força espiritual, mas a misericórdia do Senhor é incrível e ele falou comigo. Ele liberou uma palavra sobre mim que me trouxe paz, que me trouxe tranquilidade. E depois daquele dia, tantas coisas aconteceram que eu vi o cuidado de Deus em cada detalhe. Mas eu também entendi que aquela batalha foi por missão de Deus, para que eu entendesse que o que eu estou vivendo não é não é sobre mim, sabe? Não é sobre um sonho, não é sobre um desejo, mas é algo que está sendo gerado espiritualmente também. Deus me deu essa certeza mais uma vez, porque a todo tempo o Senhor precisa nos lembrar do que nós estamos lutando, por que nós estamos lutando, e eu pude sentir isso, entender que o meu espírito está pronto, eu consigo lutar as guerras porque eu tenho permanecido no Senhor. E eu quero te incentivar a isso aqui nesse vídeo hoje,
permaneça em Cristo, fortaleça a sua vida espiritual para que você consiga vencer as suas guerras espirituais, porque essa é a vontade de Deus para você. É isso, espero que tenha edificado a sua vida. Esse foi um vídeo de experiência, né? E como eu disse, gente, ainda tô pensando como trazer tudo isso aqui, mas eu quero muito partilhar muitas coisas com vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ouvir. Pretendo trazer devocionais, algumas palavras também. Então, deixa aí o que vocês querem ouvir também, que eu partilhe, né, algumas coisas. Nunca vai ser tudo, tá? Eu sou alguém que só de me expor aqui já tá sendo uma luta, mas é o que Deus tem me chamado para fazer, para não sobre um número de pessoas que possa ter aqui, mas sobre quem vai ser alcançado, porque eu já recebi tantos testemunhos de vídeos simples, de vídeos que para mim eu falo, meu Deus, para que eu vou gravar isso? E logo em seguida me chega um testemunho de alguém que precisava ouvir, e essa é a minha intenção aqui também, poder abrir mais o meu coração, as minhas experiências com Deus, mas também poder alcançar pessoas que precisam ser edificadas por esta palavra e por essas experiências, tá? Então, espero que vocês gostem, deixem aí os comentários e até a próxima!